Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos
Deus, com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Muito boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. A palavra diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, na casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais, maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou
para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém? Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma das passagens mais conhecidas em Israel. Essa é uma passagem muito especial para a cultura dos judeus, para a religião do judaísmo, para as tradições. Essa passagem, que eles chamam de Parashá, da qual nós conhecemos mais famosamente os versículos 4 em diante, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e essas palavras estarão no teu coração, e tu ensinarás a teus filhos, andando pelo caminho. Que mais? Ao deitar e ao levantar, ou seja, é o que a gente chama de ensino natural. Você não precisa parar tudo para ensinar. É ao deitar, ao levantar, é aproveitando as oportunidades, e talvez essa seja a parte que mais conhecemos. E curiosamente é a parte também que eles mais conhecem. Essa passagem chama-se em hebraico de Shema. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Esse é o nome famoso da passagem. Ela é uma advertência seríssima sobre como é que Israel tem que ser quando entrar na terra. Você precisa saber que é uma passagem que foi dada no deserto. É um discurso de Moisés feito no deserto, e que visa trazer o povo a uma mentalidade de consagração total a Deus por todos os dias da sua vida. Eu preciso dizer para você que um ensino saudável das Escrituras faz separação entre Israel e a igreja, mais especificamente, como ensinou Paulo, entre Israel, a igreja e os gentios. Mas embora Israel não sendo igreja, por isso muito cuidado com a palavra terra, muito cuidado com promessas de terra, que foram promessas de terra feitas a Israel, de conquistar do Tigre até o Eufrates, que você não foi mandado conquistar nem o Igarapé São Francisco. Então, toma cuidado para não atropelar as Escrituras e saber manejar a palavra de Deus, entendendo que a igreja não é Israel. Porém, lições espirituais são para qualquer povo. Princípios específicos, Deus teve princípios específicos para povos, para pessoas. Deus disse a Abraão: você tem que sair da sua terra. Deus nunca disse isso a você, mas disse para Abraão. Há coisas que Deus disse apenas para Israel, mas princípios espirituais são para todo o povo de Deus, sejam eles Israel ou sejam eles gentios da igreja de Deus. O que nós vamos ver aqui nessa passagem do Shema, do ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, nessa passagem de chamada a uma consagração radical, são aspectos da consagração que devemos apresentar perante o Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós não podemos ignorar o ensino. Às vezes a metodologia é diferente, às vezes a coisa concreta é diferente, mas o ensino por trás disso não pode ser ignorado. Então, qual é o ensino de consagração
nessa passagem do ouve Israel, do Shema Israel. Como é que eu devo me consagrar a Deus? Há pelo menos, meus irmãos, 9 aspectos de consagração. A gente pode garimpar e ver muito mais, afinal de contas é uma passagem grande. Há 9 aspectos de consagração que qualquer pessoa de Deus precisa levar a sério em qualquer tempo. O primeiro deles é que a consagração tem um aspecto geográfico. Tem a ver com aonde você está. Percebeu que Deus está levando eles para uma terra? E quando eles entrarem nessa terra, a permanência deles na terra tem a ver com a consagração deles. Mas os mandamentos foram dados, versículo 1, para que eles fossem cumpridos na terra a que passas a possuir. Eles saíram do Egito, estão no deserto, vão para uma terra nova, chamamos de terra de Canaã, terra de Israel. E quando chegar nessa terra, Deus disse: olha, eu dei os mandamentos para que vocês obedeçam nesta terra. Nesse sentido, meus irmãos, a nossa consagração também tem que ser geográfica. Algumas pessoas esquecem que o lugar onde elas estão é extremamente importante, que viver o evangelho no espaço geográfico onde elas estão é extremamente importante. E por esquecerem disso, muitos caem no fenômeno da incapacidade de mudar de lugar sem regredir na sua fé. Na prática funciona assim: você conhece muitos crentes que são supostamente fiéis e consagrados, mas não os deixe mudar de cidade. Não faça isso. Se mudarem de cidade, uma boa parte se esbagaça, uma boa parte perde a vontade de ser cristão. E sem nenhum preconceito contra a juventude, quanto mais jovem, pior. Isso é estatística. Eu me lembro de um rapaz que foi morar em São Paulo. E a gente sempre conversa com os jovens: olha, você mudou de lugar, você tem que duplicar a sua fé. Você tem que duplicar a sua consagração, especialmente na cidade grande. Então um dia, eu estava conversando com esse rapaz ao telefone, né? E eu vou fazendo perguntas com pessoas que estão morando fora. Eu quero saber se eles estão congregando, se eles estão se reunindo, se eles estão num grupo saudável, numa igreja saudável. E eu fui perguntando: e aí, meu irmão, como é que está aí as coisas? Estou bem. E a cidade é boa? É. E você já fez novos amigos? Fiz. Né? Você já arranjou casa para morar? Já. Né? E o local de trabalho está bem? Tá. Então tudo que eu perguntava estava bem. Aí eu perguntei assim: e a igreja? Ele disse: é longe. Esse é o quadro. Alguma coisa muito estranha acontece quando as pessoas mudam de lugar. Meu irmão, não seja tão superficial assim. A consagração, ela não é apenas geográfica, ela é multigeográfica, ela é pangeográfica. Aonde você estiver, você tem que continuar consagrado do mesmo jeito. Aí eu não entendo pessoas que são muito fiéis lá na igreja que eles congregavam. Ou eles são muito fiéis em Rio Branco. Eles são muito fiéis na Memorial. Eles são muito fiéis lá em Cruzeiro. Mas rapaz, quando a gente estava em Cruzeiro lá, a gente trabalhava muito. Eu digo: meu irmão, aqui é maior do que Cruzeiro, né? Aqui tem mais trabalho do que Cruzeiro, né? Eles são muito fiéis em Fortaleza. Quando eu estava lá em Fortaleza, na igreja fulano de tal, que igreja boa, lá a gente era envolvido na obra. O que é isso? O que é isso? Eu de vez em quando ouço um maluco ou outro dizendo: eu vou voltar para a minha cidade para fazer a obra lá. E a impressão que eu tenho é que
que o Deus dele está preso num pequeno espaço geográfico, debaixo da proteção de pais, famílias e amigos. Aí dá para ser da obra, dá para ser trabalhador, mas não solte esta criatura em Manaus, né? Não solte esta criatura em Nova York. Solta em São Paulo, meus irmãos, 14 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo. Você sabe o que são 14 milhões de vizinhos? Ninguém conhece ninguém, né? Ninguém fala com ninguém. A desconfiança paira no ar. É muito fácil esconder, né? Tinha um senhor na minha região que ele foi para uma cidade grande e os filhos deles assustaram muito ele. Disse: vovô, quando o senhor chegar lá, o senhor não dê conversa para ninguém, porque tem umas pessoas que vão se aproximar do senhor puxando conversa, é só para lhe roubar. E ele botou isso na cabeça, né? A cidade grande, as pessoas só querem me roubar. Então ele desceu na rodoviária de uma metrópole. Um rapaz se aproximou dele e disse: moço, por favor, que horas são? Ele disse: não, estou ligado. Você só quer puxar conversa, você só quer me roubar, né? Porque a cidade grande às vezes é meio assustadora, né? Mas na multidão das multidões é fácil se perder. É fácil se perder. Deus disse: vocês vão entrar na terra, vocês não têm que esquecer que vocês têm que ser fiéis lá. O teu espaço geográfico pode ser o teu trabalho novo, você tem que ser fiel lá. A tua escola nova, o teu novo curso universitário, você tem que ser fiel lá. Nada mudou. Eu estou na universidade, eu tenho que tomar cuidado para as pessoas não saberem que eu sou crente. Você é quem? Você é Judas? Né? Por que é que você precisa se esconder? Né? Deus disse: esses mandamentos foram dados para que vocês, ao entrarem na terra, vocês os cumpram. A consagração, meus irmãos, o estilo de vida consagrado, a santidade como estilo de vida, também envolve detalhes. Naquela parte que é a mais conhecida, quando Deus diz para os israelitas buscarem o Senhor de todo o seu coração, ele começa a falar de detalhes da vida, de horários da vida em que eles tinham que compartilhar com os filhos. No versículo 2, por exemplo, ele diz: para que temas o Senhor teu Deus e guardes quantos estatutos? Todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e todos os dias da tua vida, o filho de teu filho até, e que os teus dias sejam prolongados. Algumas pessoas não querem pagar o preço de uma santidade de detalhes. Eles santificam uma área da sua vida, de preferência mais externa, de preferência aquela de cunho maior religioso. Eles vêm para o domingo na igreja, eles tomam ceia. Que mais? Eles não bebem, não vão a farras por aí, não se drogam, mas eles não cuidam da sua imagem no Facebook. Eles não cuidam de sua imagem na vizinhança. Eles não cuidam de sua vida financeira, porque não está no coração da pessoa que santidade envolve detalhes. Quantos detalhes? Todos. Eles não cuidam de sua imagem no trânsito. Eles viram diabo ao entrar no volante. Algumas pessoas deveriam ser proibidas. Devia haver aquele teste psicotécnico não diz se a pessoa é doida. Porque não, faça esse risquinho aqui, bota esse palito aqui, né? Isso aí não diz se você é biruta. O que diz que você é biruta é quando alguém ultrapassa você, quando alguém fecha você, não é? E a santidade precisa ser vivida em detalhes. Para mim é assustador. Eu não sei se você entende
o que acontece quando você buzina para alguém, não é? O cara demorou um segundo a mais no sinal, aí o outro está... E dá vontade de descer e conversar. Está nervoso, amigo. Vai pescar, né? Mas uma buzinada é como se você estivesse gritando com alguém. E qual é a pessoa que leva um grito e fica normal? Né? Você não tem o direito. A buzina é uma linguagem de grito. Você está gritando para outra pessoa. E na tradução dele, ele está me chamando de estúpido, de idiota, de filho disso e daquilo, eu vou lá dar um tiro nele. E é por isso que muitas pessoas perdem a cabeça. Você nunca sabe como está a pessoa na frente de você. E eu já vi crentes entrarem em arapucas, porque eles achavam que aquela buzina lhe dava superpoderes, né? Pelos poderes da buzina. Ele achava aquilo poderoso. Meus irmãos, santidade envolve detalhes. Consagre sua vida no trânsito. Você já consagrou o domingo, toma ceia, não sei o quê. Consagrou seu filho. Há tanta coisa para consagrar. Santidade inclui detalhes. Quantos detalhes? Todos. Eu vou lhe dizer quantas vezes na minha vida eu buzinei para alguém. Nenhuma. Eu não tenho necessidade de insultar alguém porque ele demorou. Quem me fez? Juiz das pessoas. Quem deu esse direito de esculambar pessoas? Quem deu a mim o direito de achar que eu sou melhor do que as pessoas, que eu tenho que ser o rei do trânsito e gritar com todo mundo? Eu nunca buzinei para alguém. E aconselho você a fazer a mesma coisa. Quando você senta atrás do volante, você vai revelar quem você é por dentro. Muitas pessoas vão revelar quem elas são por dentro. Ali, no poder do volante. Ali vai revelar quem é você. Quem é você naquela cadeira poderosa? E se você tiver num carrão grande e o cara da frente for um fusquinha, aí você se sente mais poderoso ainda. Santidade inclui detalhes. Quantos detalhes? Todos. Quantos estatutos Deus queria que o povo de Deus cumprissem? Todos. Quantos mandamentos? Todos. Essa religiosidade apenas externa, que não tem influência na vida prática, que as pessoas não conseguem ver realmente um anjo dirigindo, alguém consagrado dirigindo, que as pessoas não conseguem ver alguém consagrado jogando futebol, alguém consagrado negociando, alguém consagrado gerenciando. Isso não é santidade. Isso é apenas vida religiosa. A consagração prevista em Deuteronômio 6, também ela é decisiva para o seu equilíbrio. Porque Deus diz, olha, vocês vão fazer isso aqui para que vocês vão bem, para que te vá bem. Porque se vocês não fizerem isso aqui, vai dar tudo errado. Nós somos tão carnais que pensamos que ser santo é sair perdendo, que andar com Deus é sair perdendo, que fazer o certo é sair perdendo. Sair perdendo é decidir deliberadamente fazer o errado. Deus diz, isso vai acabar mal. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão se multiplicar na terra de vocês. Vocês vão para essa terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor. Façam isso. Agora, às vezes, nós vemos que pessoas decididamente não querem um caminho de santidade. E eles têm certeza que estão ganhando. Ao longo da vida, nós os vemos perdendo e às vezes perdendo tudo. Há um quarto aspecto de santidade aqui, de consagração, que inclui a família.
Você precisaria de tempo para contar quantas vezes aparecem a palavra filhos. Filhos e filhos dos teus filhos. Tu, o teu filho, o filho do teu filho. Depois diz: essas coisas inculcarás aos teus filhos. Um dia teu filho vai te perguntar. Um dia você vai estar sentado à mesa. Seu filho vai fazer perguntas. No futuro, quando teu filho te perguntar: o que é isso? O que significa isso? O que significa esses testemunhos, esses juízos, esses estatutos? Meus irmãos, por que algumas pessoas não conseguem entender que consagração envolve também consagração da família? Ensinar, eu tenho chamado a atenção esses dias para isso. Ensinar não é maltratar. Ensinar não é espernear. Eu, tristemente, tive que conviver com pessoas cuja criação cristã foi muito dura. Domingo de manhã, os filhos eram acordados com uma chicotada. Aquele que estivesse dormindo, literalmente, aquele que dormisse um pouco mais, levava uma chicotada para acordar. Pessoas que foram criadas tendo a leitura da Bíblia e a oração como castigo. Vá orar no milho, não é? Vá ali para o canto agora e vá orar. Oração nunca foi castigo. Oração tem que ser um prazer. No catolicismo tem uma palavra muito feia chamada penitência. E às vezes a penitência é oração. Vá orar 10 Pai Nosso, vá orar, vá rezar 10 Ave Marias. E alguns crentes vêm com essa herança e criaram seus filhos com a mentalidade de que oração era castigo. Vá ali para o canto agora, de joelho, ore aí. Você acha que Deus está preocupado que você faça isso? Ensinar é um processo lento e agradável. É lento e agradável. Algumas mães dizem: mas pastor, eu ensino meu filho. Talvez você não ensina. Se uma mãe realmente ensinar um filho a retirar a louça da mesa e levar até a pia, se ela realmente ensinar da maneira certa, depois de 1.375 vezes, ele vai aprender, sim ou não? Ele vai. Mas muitas pessoas acham que estão ensinando. Você não está ensinando, você está esperneando. Ensinar é dizer: meu filho, você esqueceu sua louça. Só isso. Você esqueceu seu prato. Olha, meu filho, eu vi uma coisa que você esqueceu. Seu pratinho, neném, né? Esqueceu. Isso é ensinar. Espernear é dizer: você pensa que você tem empregada? Quem foi criado assim, né? Quem foi criado ouvindo esse... Você não tem empregada não. Você assinou minha carteira? Quantas pessoas foram ensinadas assim? E ela jura que está ensinando. Ela não está ensinando, ela está esperneando. Ensinar é um processo repetitivo. Eu ocasionalmente na minha vida sou professor de algumas coisas. Sou essencialmente professor de inglês. E todas as turmas que eu dei aula de inglês, eu dizia: gente, o objetivo é errar. Errar para repetir. Errar e repetir. Repetir até aprender. E alguns alunos, algumas pessoas são muito tímidas e elas têm medo, elas tinham medo de errar na minha frente, não é? E você já pensou se cada um que errasse eu esperneasse? Você é burro, seu burro. Você não sabe falar supercalifragilisticexpialidocious? Bebeu? Burro. Não estou ensinando. Estou maltratando pessoas. Tome cuidado, minha irmã, meu irmão, quando você disser que está ensinando. Ensinar é um processo lento e repetitivo. Não é necessariamente imediato. Quem disse que o seu filho vai aprender em um dia? Não esperneie, apenas ensine quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Um projeto de consagração inclui um ensino agradável da Escritura para a família. E aí eu vou dar o meu testemunho. A minha geração é a geração do culto doméstico, onde os pais queriam
receberam a instrução na igreja, e ela é boa, de que deveria haver um culto doméstico com a família. Ah, meus irmãos, é cada história. É cada ódio de culto doméstico que as pessoas cresceram tendo. Imagine numa igreja que tem culto todo dia, ainda tem culto doméstico. Alguns adolescentes falaram, não aguento mais tanto culto. Eu fiquei na casa de um obreiro estrangeiro muito famoso. Há até um livro no Brasil sobre ele. E o que a família me disse, e os amigos da família, ele tinha um culto doméstico, ele era estrangeiro, falava com sotaque pesado e lento. Ele acordava os filhos todos os dias e havia um devocional de no mínimo 1 hora de manhã. E o que me disseram é que um dia uma filha não aguentou o peso da pregação e caiu no chão. Mas não caiu como cai nessas igrejas de unção, não. Caiu de tédio, né? Dormiu de tédio, estressou-se, enfadou-se na mensagem. Eu conheci pais pouco sábios que eles gostavam de fazer o culto doméstico no horário da programação da TV que o menino mais gostava. Ele chegava lá e desligava, acabou a palhaçada, agora é a hora do culto doméstico, né? Os Trapalhões, anos 80, né? Anos 70, era divertido ver o Mussum, né? Era demais ver o Mussum. Aí o pai chegava, acabou, né? Atrapalhada, não tem atrapalhado não, agora é a hora do culto. É claro que esse menino ia amar esse culto doméstico, né? É claro que ia amar. Quando eu era pequeno, eu me perguntava se Deus gostava dos Trapalhões, né? Eu era bem criança. E eu me perguntava, será que Deus gosta? Será que Deus odeia os Trapalhões? Deus propõe uma coisa, acredite, mais revolucionária a longo prazo do que culto doméstico. Quer fazer, faça, e faça direito, e faça com amor. Mas o que Deus propõe é um processo natural de ensino. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Só isso. Ou seja, qualquer momento que tiver a oportunidade, compartilhar as coisas do Senhor com os filhos. Santidade inclui família. Santidade também inclui gratidão, meu irmão. Veja bem, olhe comigo o versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha que bênção. Casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças, o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Era o mínimo que eles podiam fazer, era se lembrar que foi o Senhor que deu tudo aquilo a eles. Todos nós temos motivo de sobra para sermos gratos. Nós focalizamos naquilo que não temos. E Deus vem perguntar se você é grato pelo que você tem. Pare de pensar no que você não tem. A lista do que você não tem é infinita. Eu, por exemplo, não tenho um jato. Olha que tristeza, né? Que coisa mais deprimente. Eu não tenho uma Ferrari. Uau, né? Não tenho um iate. Que droga, né? A lista do que você não tem, ela pode ser barra pesada. Mas Deus pergunta se você é grato pelo que você tem. No caso deles aqui, casas que eles não fizeram, casas cheias de tudo que é bom. E aliás, aquela terra tem muita coisa boa, uma diversidade muito grande na agricultura. Casa cheia de tudo que é bom, poços abertos, vinhas, olivais, né? Quando você estiver lá, Deus diz, não esqueça não, tá? Que fui eu.
Não esqueça, consagre sua vida, continue consagrando, porque foi o Senhor que te deu. Não esqueça disso. É como diz aquele salmo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Note, Israel está no deserto. O deserto é ralado, é duro. No maná, no sol, né? Está saindo do deserto para Canaã. Quando passar o Jordão, primeira vez que eles passaram o Jordão, eles comeram torradas, pela primeira vez. Olha que torrada gostosa, né? Comeram pães tostados. Primeiro passou o Jordão, fez uma refeição, mudou tudo, fez uma refeição diferente. Quando eles passaram o Jordão, a vida mudou. Muita gente teve um deserto. Aí Deus botou ele ali no Mediterrâneo, botou ele ali em Jerusalém, botou em Jericó, botou em casas cheias de coisas, de tudo que é bom. Em algum momento, a pessoa esqueceu que foi o Senhor e não consagrou sua vida ao Senhor. Meu irmão, a estatística, a matemática, como foi inventada por Deus, a matemática não mente. Muito cuidado com a estatística dos irmãos que prosperam, porque pouca gente consegue prosperar e ficar bem. Isso que Deus está dizendo: quando estiver bem, não esqueça que fui eu. Esquece não, né? Estiver bem, não esqueça que fui eu. Casa cheia de tudo que é bom, coisa que não teve nem a ver com você, vinha que você não plantou, poço que você nem abriu. Aí quando você comer e se fartar, né, e arrotar, e vier a melhor parte, que é o palito, né, quando você pedir o palito, não esqueça, fui eu. Não esqueça que fui eu. Seja grato, você tem muitos motivos. A consagração também envolve estratégias. É preciso nessa vida ter estratégias de consagração. Se eles queriam consagrar a família, Deus disse: pegue esses mandamentos e escrevam nos umbrais da sua casa, escrevam nas portas, coloquem nas janelas, coloquem na geladeira, que não tinha naquela época, tem hoje. Use uma estratégia, fale naturalmente para os filhos ao deitar, ao levantar, mas também escreva na casa, né? Essas palavras têm que estar diante de você. Todo estilo de vida consagrado envolve uma estratégia. Guerra é guerra, e não há guerra sem estratégia. Dentro dessa proposta de consagração, também, meus irmãos, nós não podemos esquecer que alguém, sabendo de tudo isso, que Deus, com mão poderosa, o tirou da casa da servidão, da terra do Egito, tirou do império das trevas, trouxe agora para o reino de Jesus, e alguém é desafiado a consagrar a sua vida. E como nós somos seres carnais, o sujeito pode perguntar assim: e se eu não quiser? Não é? Os que abusam da graça procuram o atalho mais carnal possível. E se eu não quiser? Eu digo: olha, meu irmão, Deus é tão gracioso que Ele nem vai te punir por essa bobagem que você está dizendo. Porque como você é dele, esse "e se eu não quiser" nem deveria fazer parte. Assim como a palavra divórcio não deveria fazer parte do estilo de vida de um casal. Pega suas coisas e vai embora. Eu vou para casa da minha mãe. Cansei de brincar de casinha. Isso nem devia existir. Então alguém ser chamado pelo Senhor para se consagrar e dizer assim: e se eu não quiser? Isso nem devia fazer parte do raciocínio. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se você não quiser, pode ser que Deus, que te ama tanto, queira tratar com você de uma maneira um pouquinho radical. A mesma palavra que nos diz que somos filhos de Deus, nos diz que o bom pai
disciplina o filho a quem? Olha que coisa boa, Deus nos ama. Por que eu acredito que aquela Jezabel lá acho que era Sardes, ela era do Senhor? Porque Deus disse, eu vou tratar com ela, eu dei tempo para que ela se arrependa. Dei tempo, trabalhei com ela. O bom pai disciplina o filho a quem ama. Mas Deus disse, mas ela não quis. Ela não quis. Então eu vou discipliná-la. Vai ser uma disciplina básica, Deus disse. Matarei seus filhos. Básico. E a prostrarei de cama. E todas as igrejas saberão. Eu sou aquele que sonda mentes e coração. É claro que o que ela estava fazendo era muito horrível. Ela estava ensinando prostituição aos homens da igreja. Pesado, não é? Existe algo muito esquisito em não ser disciplinado. O livro de Hebreus diz que se você vive na rebeldia e está sem disciplina, ele diz assim, uma frase pesadíssima: se estáis sem disciplina, já não sois filhos, e sim bastardos. É muito provável que alguém que vai viver uma vida de rebeldia e não vai ser tratado por Deus, talvez não seja filho de Deus. Porque o bom pai disciplina o filho a quem ama, porque ele ama. E às vezes o único jeito do sujeito se ligar é sendo tocado por Deus, é sendo disciplinado por Deus, porque Deus o ama. Então não existe essa possibilidade, e se eu não quiser? E se eu vivo na rebeldia e não fui disciplinado? Hebreus diz, talvez não seja filho. Porque o bom pai disciplina quem? Filho. Não disciplina o filho dos outros. Você disciplina o filho dos outros? O bom pai disciplina o filho a quem ele ama. Para a gente encerrar, meus irmãos, já que estamos falando de pessoas convertidas, santidade inclui que você nunca vai blasfemar contra Deus e que você tem uma história. Essa passagem nos diz: não tentarás o Senhor teu Deus, versículo 16. Como aconteceu em Massá. Tentar o Senhor Deus é chegar à conclusão de que Deus não está no meio de nós. Foi isso que perguntaram em Massá. Deus não está aqui. Se Deus estivesse no meio de nós, nós não estaríamos passando por isso. Jamais diga isso. Deus está no meio de nós, aconteça o que acontecer, Deus se importa com você, aconteça o que acontecer. Mas eu queria encerrar dizendo que Deus mandou os pais dizerem no versículo 21. Porque no versículo 20, ele diz: quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significa isso? O que significa isso? Por que o Senhor é tão consagrado assim? Por que o Senhor leva tão a sério essas coisas das Escrituras? Por que o Senhor leva tão a sério a vida cristã? Por que o Senhor é assim? Aí Deus diz, você vai responder. Você vai dizer, olha meu filho, a gente era escravo no Egito. E Deus nos tirou de lá, com mão poderosa. E fez grandes sinais para nos resgatar da mão do faraó. Nós só podemos ser assim. Toda pessoa que se converteu, ela tem uma história. E a história é mais ou menos assim: como é que eu era e como é que eu sou. Cristão sem história é esquisito, não é? Eu sei que alguns foram criados em igreja e foram tomando consciência do evangelho, pouco a pouco, graças a Deus, por tão grande bênção, graças a Deus. Mas um convertido que um dia não teve essa noção de conversão, a sua história era assim: eu era desse jeito, hoje eu sou desse jeito. E seus filhos têm que saber que você tem uma história. Se seus filhos não sabem qual é a sua história, eles não sabem ainda por que você segue todo esse código religioso.
Nós éramos escravos e fomos libertados por Deus, e nós temos plena consciência disso. Nós somos gratos a Ele e nós rendemos nossas vidas a Ele. Essa é a nossa história. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos dá detalhes da nossa vida, como um espelho, como um filme passando aqui, flashes da nossa existência. E nós te agradecemos pelos desafios que a palavra nos traz, para que a nossa vida seja consagrada em todas as áreas, em todos os sentidos. Ajuda-nos a levar a sério a Tua palavra, Senhor, com todas as implicações e com todas as consequências. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.